Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária do sábado, dia 1º de fevereiro de 2025. Nós estamos no primeiro trimestre desse mesmo ano, estudando sobre o seguinte tema: em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Lição número 5. Jesus é Deus. Para a nossa meditação deste sábado, a leitura indicada está em 1 de João, capítulo 5, versículo 20, e para ela foi dado o título: O Senhor Jesus é o verdadeiro Deus, segundo o apóstolo João. Está escrito assim na palavra de Deus: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Meus amados irmãos, finalizando então aí as nossas leituras diárias ao longo dessa semana em preparação para a aula número 5, eu queria mais uma vez fazer menção da declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 51, quando trata sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, no item 3, que se refere à deidade absoluta de Jesus. Nós já falamos ao longo dessa semana sobre a deidade de Jesus do ponto de vista do salmista, do profeta, bem como também dos escritos de Paulo, dos de Pedro e agora, por fim, dos de João. E a declaração de fé menciona alguns textos dos escritos de João, como o Evangelho de João, né, como as cartas de João e o livro de Apocalipse, também escrito por João. Esse último mesmo, nesse último mesmo, nós lemos o seguinte, em Apocalipse 1. Está escrito assim, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então o versículo 8, que é o versículo mencionado na declaração, e que mostra aqui uma característica divina de Jesus, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Né? Mostrando, então esse versículo aí mostra a onipotência de Jesus. Né? Jesus é o Todo-Poderoso, já que ele é Deus. Então, a declaração de fé menciona diversas características de Jesus pelos escritos de João, e aqui eu queria mencionar mais alguns, aproveitando então o que está escrito ali. Por exemplo, nós vemos ali em Apocalipse 19 e 16, em que está escrito: E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, Jesus é o Senhor dos Senhores. Para que alguém possa ser assim, só pode ser possível se alguém for Deus. Então só é possível a Jesus, que é o caso que nós estamos estudando, né? Jesus é Deus, portanto ele é Senhor dos Senhores. Mas há outras passagens escritas por João, como o próprio Evangelho de João 1:1, né? Quando fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Então esse verbo aí, que também pode ser, é uma tradução do termo logos no grego, e também pode ser traduzido por palavra, né? No princípio era a palavra.
Então, no princípio era o verbo, e aí o apóstolo João, no mesmo capítulo 1 do seu evangelho, versículo 14, vai dizer: e o verbo se fez carne. Ora, nós sabemos que o único verbo que se fez carne é Jesus. Portanto, em 1 de João, no princípio era o verbo, é Jesus. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Portanto, aí nós temos mais uma vez a deidade de Jesus nos escritos joaninos. Mas há outras passagens que poderiam ser referidas, como Apocalipse 21:6, Apocalipse 5, de 11 a 14, né? Eu vou ler aqui essa penúltima que eu citei, que é 21:6, onde está escrito: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ou seja, Jesus aí é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Mais uma característica elencada pela declaração de fé para mostrar a deidade de Jesus, né? Só Jesus pode ser o princípio e o fim por ser Deus. Portanto, nós temos aí muitas evidências de que Jesus é Deus. E, portanto, precisamos deixar reforçado isso na cabeça dos nossos alunos, para que eles creiam ainda mais em Jesus, tenham a sua fé aumentada, tenham o seu conhecimento da palavra também aprimorado, e assim o nome de Jesus seja glorificado. Portanto, meus amados irmãos, temos aí diversas ferramentas também para aproveitar, e uma delas é a declaração de fé das Assembleias de Deus, que eu fiz menção aqui nos últimos 3 dias. Que a sua aula seja para a glória do Senhor e o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe em nome de Jesus.